A história às vezes se repete e também às vezes até rima. O que ouvimos hoje é um eco ensurdecedor. Há 1600 anos o Império Romano do Ocidente colapsou não por invasões bárbaras. Essas foram apenas o golpe de misericórdia. Roma caiu, na verdade, porque suas instituições apodreceram por dentro, porque a desigualdade econômica tornou a cidadania irrelevante, porque o exército passou a ser mercenário, deixou de defender um ideal e passou a defender um pagamento. O colapso não foi um evento, foi um processo de décadas de negação. Washington em 2026. Estamos assistindo ao mesmo roteiro. A primeira etapa é a degradação da moeda. Roma diluiu sua moeda misturando prata com cobre até que o denário virou poeira metálica. O império financiou guerras infinitas e luxo aristocrático, com a impressora imperial funcionando todo dia. Resultado: inflação galopante, perda de confiança econômica e economia paralela. Os Estados Unidos, desde 1971, quando Nixon desatrelou o dólar do ouro, expandiram a dívida federal de 400 bilhões para 34 trilhões de dólares. A máquina de imprimir moeda disfarçada de flexibilização quantitativa transformou o dólar em instrumento de confisco silencioso. O Tesouro Americano não é mais sustentável. É um esquema de Ponzi com selo oficial. O império que destrói sua moeda, destrói sua alma antes de destruir suas muralhas. A segunda etapa é o militarismo autofágico. Roma tinha legiões em 37 províncias. O custo de manter o exército consumiu 60% do orçamento imperial. Cada vitória exigia nova conquista. Cada conquista exigia nova guarnição. Cada guarnição exigia um novo imposto. O ciclo virou espiral. Os Estados Unidos mantêm 800 bases militares em 80 países. Gastam mais em defesa que os outros países do mundo. E para quê? Para exportar democracia em nações que não pediram democracia, enquanto pontes desabam em Baltimore e trens colidem em Ohio. O Pentágono é o maior empregador do mundo e não consegue vencer uma guerra contra insurgentes de sandálias no Afeganistão depois de 20 anos. Quando a espada se torna mais pesada que a foice, o império começa a sangrar seu próprio povo. A terceira etapa é a polarização como política de Estado. Roma não caiu porque os bárbaros eram fortes. Caiu porque os romanos deixaram de ser romanos. A aristocracia odiava o povo desprezava a aristocracia. O pão e circo substituiu a cidadania. A identidade partidária tornou-se mais sagrada do que a identidade nacional. Nos Estados Unidos, 74 milhões votaram em Trump, 81 milhões em Biden. Mas a divisão não é eleitoral, é existencial. Famílias se despedaçam por política. Estados ameaçam secessão. A Suprema Corte é vista como arma partidária. A guerra cultural não é metáfora. Ela é substituição da política pelo ódio. Quando metade da população considera outra metade inimiga, a guerra civil está sendo apenas adiada. Nenhum exército externo pode destruir o que o ceticismo interno já corroeu. A quarta etapa, podemos dizer que é a fuga de cérebros e a desindustrialização. Roma, no século V, não produzia nada que o mundo quisesse. Dependia de importações do Oriente. Seu comércio era deficitário. Sua elite consumia bens de luxo que eram fabricados em Constantinopla ou na Pérsia. Os Estados Unidos transferiram sua base industrial para a Ásia em troca de margens de lucro de curto prazo. Hoje não fabricam semicondutores nem antibióticos. Dependem da China para manter cadeias de suprimento críticas. Isso não é estratégia, é suicídio econômico. Enquanto isso, expulsam talentos estrangeiros que sustentavam a supremacia tecnológica americana. O império, que não faz o que precisa e não precisa do que faz, já está morto. Apenas não recebeu o atestado de óbito. A quinta etapa, podemos dizer que é a perda da legitimidade global. Roma impunha seu direito por imperium, o poder de comando, mas quando deixou de proteger aliados e passou a saqueá-los, as províncias desertaram antes mesmo das invasões. Os Estados Unidos abandonaram tratados climáticos, acordos nucleares, alianças comerciais, impuseram sanções como arma de guerra e forçaram o mundo a buscar alternativas ao dólar.
O BRICS não é ideologia, é pragmatismo de nações que não querem mais depender de um banco central estrangeiro. A ordem baseada em regras revelou-se ordem baseada em nossas regras quando nos convém. A hegemonia não é tirada, ela é devolvida quando a hegemonia deixa de ser útil. A queda de impérios não é tragédia grega, é mecânica histórica, decomposição fiscal, militarismo irracional, fragmentação social, desindustrialização, perda de soft power. Roma seguiu esse manual, a Grã-Bretanha do século XIX seguiu, e Washington está seguindo agora. A diferença? Roma levou séculos. A velocidade da informação acelerou tudo. O colapso americano não será lento, será um evento em câmara lenta, que de repente será reconhecido como inevitável. O mundo pós-americano é um desejo e também é matemática. A única pergunta que resta é a seguinte: quem escreverá o epílogo? Todos os impérios são condenados. Seu maior crime é achar que o seu será a exceção. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez, meus agradecimentos. E até o próximo. Obrigado, gente.